A gente vai falar de erros. Os erros acontecem. E os erros vão acontecer. É que você tem que entender que, às vezes, você programou o teu sistema, ó, sensacionalmente. E aí me cai a internet no meio de uma transmissão. Ou, aí aconteceu alguma coisa na máquina do usuário. O seu sistema ele vai comportar de uma forma diferente. Como é que você vai atuar com os erros? Qual a forma correta? Ou melhor, porque às vezes a gente fala sobre forma correta, mas cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, como é que a gente entende os erros? E como a gente pode ajustá-los? Ou o ideal é o quê? É você capturar os erros antes deles acontecerem. Porque senão a gente vai ter algumas coisas assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nossa, vocês estão vendo aqui o meu sistema lindo demais, onde eu tenho um texto, dois textos, aonde eu faço, vamos ver o que tem nesses botões que eu já não lembro mais. Pum. Ah, olha só o que eu estou fazendo. Eu vou pegar o primeiro texto, vou converter ele em inteiro, vou fazer com o segundo texto, e depois eu vou dividir eles. Então, se eu pegar 5, dividir por 2, pum, ele não está mostrando aqui. Vamos lá. Eu vou até dar um debug aqui para a gente acompanhar. Pum, ele está fazendo, ó. E tipo, o código funcionou, uma maravilha, certo? Mas se eu fizer aqui um 5 dividido por 0. E aí, no momento em que eu for executar, Fran. Aí ele fala aqui, ó, dividir um número por um texto. Ah, já vamos fazer isso também. Área de testes, tá? Porque tem muitas, as empresas têm os seus testes, você vai fazer seus testes. Existem, você tem que fazer tudo isso, tá? É tentar colocar dados para ver se você está verificando essas coisas, se você está esperando esses tipos de erros. Mas vamos lá. Olha só, eu tive um erro aqui, uma exceção. O que aconteceu? Tentativa de divisão por 0. Se você... Aqui a gente está dentro do Visual Studio, certo? Ó, deu F5, ele fechou meu sistema. Ele deu erro, ele parou e fechou meu sistema. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vocês sabem que toda vez que a gente roda o nosso sistema, dentro da pastinha bin, tem o debug, eu estou rodando em debug, e aí ele tem a pastinha do debug. Tá? O meu sistema está aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 5 dividido por 0, a gente sabe que vai dar erro. Olha o que você vai ter lá na tela do seu cliente. Ele vai ver isso aqui, cara. Ele vai continuar, beleza. Ou, olha só o que a gente pode fazer. TUF. E aí ele vai dar outro tipo de erro. E foquem no que eu estou falando sobre tipo de erro. Existem tipos de erros. Mas aqui, vocês já viram que nós precisamos verificar. Talvez você fale, eu posso colocar um if e começar a verificar o que o cara está escrevendo. Eu criei esse código aqui, ó, esse botão, para capturar o erro, tá bom? Vamos ver se eu capturo o erro. Ah, vou dividir por 0. Capturar erro. Ó, eu não só capturei, como ainda falei, cara, tentativa de divisão por 0. O teu sistema continua, ele não vai fechar, ele não vai dar aquela tela. Então, como é que a gente fez isso? Vamos ver. Para você ter um código onde você está fazendo a verificação do erro, você vai abraçar ele pelo try catch. Você vai colocar um try, você vai abrir e fechá-lo. Tá? E se acontecer um erro, ou seja, um catch, você vai falar, eu estou chamando de EX. Eu posso colocar aqui t, tá bom? E aí, o que acontece? É uma variável do tipo exception, ou seja, do tipo da exceção que aconteceu. Então, se aconteceu uma exceção aqui dentro, se aconteceu um erro aqui dentro, se, como eu estava falando, caiu a internet, aconteceu alguma coisa, existem meios de você pegar. E esse exception vai pegar tudo que tiver aqui dentro. Tudo que tiver ali dentro. Deu erro, ele vai pegar. E aí eu estou mostrando, de alguma forma, a gente poderia fazer qualquer outra coisa, gravar. Aqui, ó, lógica total. Você vai fazer o que for preciso. Vai gravar no log, vai colocar um arquivo de texto, vai fazer o que você precisar fazer. Nos nossos exemplos, são simples, a gente sempre vai mostrar o erro na tela, tá bom? Eu poderia fazer alguma coisa como assim, depois que dá a mensagem, sei lá, vai lá e bota um foco no controle. Posso fazer isso, por exemplo, tá bom? Então, toda vez aqui que der um erro, a gente vai aqui, ó, capturar erro, ele capturou outro erro, ó. A cadeia de caracteres de entrada não estava em um formato correto. Né? Então, de repente, eu faço assim, e captura erro, olha lá, se eu fizer assim, ó, dividido por 0, captura de erro, ele está pegando outros erros. Todos os erros que está acontecendo, ele está pegando.
Você fala, pô, legal, maneiro. O que mais eu preciso entender disso? Preciso entender mais algumas coisinhas, né? A primeira coisa é que eu posso pegar o tipo de erro específico. Por exemplo, se eu sei que aqui, se eu sei que aqui é possível, você não vai travar o cara para digitar o número 0, né? Porque de repente o cara quer fazer isso aqui, você não pode travar o número 0 para o cara digitar. E quando você não faz isso, o cara pode colocar o 0. Talvez você poderia colocar um if, só que eu acredito que seja uma verificação de código desnecessária. Até porque você tem meios para capturar erros. Divisão por 0 é um tipo de erro que você consegue capturar. Então, você vem aqui, ó, capturar erro específico de divisão, que é o que eu coloquei aqui como exemplo, certo? Então, eu consigo pegar, olha, esse erro que está dando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho, olha só, eu tenho o primeiro controle, normalmente a gente vai fazer verificações de erros em entradas de usuário, tá? Porque a gente está dando poderes para o usuário inserir dados. Normalmente, não é só aqui não, tá? Normalmente. Então, beleza. Aqui eu fiz a mesma coisa. Peguei os dois números que ele digitou, converti, coloquei nas minhas variáveis, agora eu vou fazer a divisão. No momento que eu vou fazer a divisão, ele deu um erro aqui, ele já jogou para cá, ó. Tufim. Ele falou, olha, esse erro aí é de tentativa de divisão por 0, dá a mensagem para o usuário, por favor. Aí deu uma mensagem para o usuário. Nessa aqui eu ainda coloquei um iconezinho, coloquei um caption, um texto que se eu quisesse eu poderia mudar. E ok, beleza. O teu sistema está esperando esse erro. Ele não vai fechar inesperadamente. Precisam passar a olhar para os erros que podem acontecer no seu sistema e programá-los antes que eles ocorram. Porque erros vão acontecer. E o que você precisa é saber aonde ele pode acontecer e como você vai capturar. Vamos continuar nesse mesmo exemplo aqui para eu mostrar uma coisa bem interessante. Eu estou capturando o erro do tipo de divisão por 0. E se eu tivesse algo assim? Capturar erro específico de divisão, certo? Olha só, na hora que ele foi executar essa linha para converter, o valor era nulo, não tinha nada para converter. E eu estou mandando ele converter. Como ele é um bom menino, o nosso querido C#, ele tentou converter, não tinha ninguém lá, ele deu um erro. Ele falou, olha, só que vejam vocês, olha o tipo de erro. System.formatException. Eu estou verificando o tipo de erro divided by 0, ou divisão por 0, exception. Ele não vai capturar. Ele não vai capturar porque eu estou pegando um erro específico aqui. Eu estou aguardando um tipo de erro específico. Aí, vocês viram que deu um erro de format, né? Aí vamos para o próximo exemplo, então. Deixa eu só deixar aqui o breakpoint. Tá? Então eu venho aqui, olha, como é que a gente captura, então, vários erros? É simples. Ó, ele vai dar erro aqui, porque eu não coloquei nada, ele vai tentar fazer uma conversão, ele já vai jogar para pilha de erros lá. Quando ele vai jogar, eu posso determinar o tipo de erro que eu quero. Eu posso falar assim, ó. Se for um format exception, se der esse tipo de erro, porque, gente, eu não gravo o tipo de erro. Então, quando você está programando e dá um erro, você pode capturar ali que tipo de erro, e aí você coloca a classe de erro que está ocorrendo. Tá bom? E aí eu posso falar, olha, o brother, digite um número. Não existe divisão por 0. Esse aqui, eu vou deixar, o erro que der, ele vai pegar aqui e vai mostrar, tá bom? Então, beleza, vamos fazer de novo aqui. Vamos ver, capturar vários erros. Pum! O primeiro a gente sabe que vai dar erro, ele vai entrar onde? No exception, porque o erro que deu é do tipo format exception. E aí eu vou dar a mensagem que eu quero para ele. E aí eu vou agora fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão por 0. Existem vários tipos de erros, tá? Existe erro de estouro de memória. Existe muita coisa. Toda vez que se você tiver aí com o seu Visual Studio aberto, digita assim, ó, exception. E aí vai no IntelliSense e vai andando e você vai ver a quantidade de tipos de erros que existem, tá? Olha só, não existe divisão por 0. Você passa a se comunicar com o teu cliente, o cara que está executando o teu programa, apontando o tipo de erro para ele de uma forma que ele entenda que ele precisa. Existem controles do Windows Forms que te ajudam, mas isso aqui, eu só estou querendo me ater à captura de erro. Eu estou programando um site. Precisa capturar erro? Lógico. Como é que captura erro? Da mesma forma.
eu estou fazendo um jogo, eu quero capturar erros, eu estou desenvolvendo um mobile, eu quero capturar erros. Tá aí. O jeito, se você está programando em C#, é dessa forma. Eu falei que existe esse exception, certo? Vamos lá. Quando vocês fizerem alteração como eu, não esqueçam. Ele nem vai deixar? Tá, ó. O Visual Studio nem deixou eu mostrar o exemplo errado para vocês. E engraçado que, antigamente, isso era questão de prova, viu? Esse exception, ele captura todos os outros tipos de erro. Todos os tipos de erro que dá, o exception ele captura. Então, se você colocar ele primeiro, você não vai ter como capturar os erros específicos por essas e outras que ele fica lá embaixo. Ele fica como último. Gente, deixa eu só voltar isso aqui. Eu não sei se você, um dia ou outro, vai querer fazer uma prova de certificação Microsoft. Eu não sei se eles ainda perguntam isso, mas eu lembro muito bem que eles perguntavam isso, tá? Eu quero capturar o tipo de erro tal, onde é que eu deixo isso e aquilo. Ou seja, vou me repetir aqui. Exception é para você capturar tudo. Então, se você quer especificar o tipo de erro que você que está ocorrendo, você quer especializar os teus erros, então tá aqui. Tá? Você está especializando o erro e você vai deixar o erro genérico, que captura tudo, por último. Tá? E agora até o Visual Studio ele já verifica isso em tempo de design, não deixa... Não sei se é o Visual Studio, acho que é o compilador mesmo. Não deixa a gente errar nisso. Agora a gente vai ver o exemplo do finally. Os blocos de códigos de erros que você consegue... eu executei um erro aqui, certo? Igualzinho os códigos anteriores. Esse é o exemplo que estava na minha cabeça, tá? Divisão por zero. Ou conversão de nulo. Existem diversos outros erros. Tá? Então não se atenha ao cenário. Se atenha aqui, aconteceu um erro. Existe um cara que a gente precisa passar. Que é o quê? Tá vendo esse... Eu capturei um erro, porque eu não digitei nada, então ele deu um erro de format. Ok. E olha só. Ele tem um outro cara aqui, chamado finally. Este cara, que eu também estou colocando, eu escrevi aqui, ó, esse código sempre será executado. O que eu quero dizer? Muitas vezes você tem aqui, ó, vamos colocar aqui, pá, dividido por zero e finally. Tentativa de divisão por zero. Ponto. Ok. Aí ele fala, ó, esse código sempre será executado. O que eu quero que vocês se atentem aqui? Esta atribuição aqui, ó, de finally. Quando é que a gente usa esse cara? Quando é que a gente vai usar um finally? Imagina que você está fazendo a leitura de um arquivo, tá bom? E aí você está codificando lá, abriu o arquivo, começou a ler, e você está lendo linha a linha, aconteceu um erro. O que você tem que fazer? Você tem que fechar o arquivo, cara. Você não pode deixar o arquivo aberto. Você tem que fechar o arquivo. Esse tipo de coisa, se acontece um erro aqui, ele vai acontecer o erro, e o compilador vai sair dali. O teu arquivo vai continuar aberto. Eu posso falar também que se você tiver uma conexão com um banco de dados aberta, deu um erro, ele pode ser que você tenha que fechar aquela conexão. Alguns bancos de dados, quando acontece um erro, dependendo da forma que você programou, o que acontece? A conexão do banco de dados ela se fecha. Então você vir aqui e fechar pode gerar um outro erro. Eu só estou registrando isso para quando vocês estiverem fazendo alguma programação lá com o teu banco de dados, onde você abre a conexão com o banco, faz não sei o que, você possa pensar nisso e olhar como o seu banco de dados, como as conexões com o seu banco de dados se comportam. Porque vamos dizer que aconteceu um erro e você deixou a conexão aberta, então o finally é um cara muito importante para você falar, depois que você executou isso, fecha a conexão. Então, indiferente do que aconteça, no caso, e se não acontecer o erro, ele vai rodar esse cara aqui também. Finally. E esse código sempre será executado. Beleza? Então, entendam o funcionamento aqui do nosso finally. Próximo exemplo, exception to string. E esse botão aqui, para que eu vou usar ele? Olha só quanta informação. Normalmente nós não utilizamos o toString para dar informação em tela, tá? Mas aqui tem muita informação boa. Primeiro, o tipo de erro. Eu vou fazer aqui pelo nosso Visual Studio, pelo código, pelo debug, para ficar melhor. Eu sei, ó, deu erro, porque eu não passei nada, ele fez a conversão, ele vai dar erro. Mas eu gostaria que vocês se antenassem nesse toString aqui, ó, Shift F9. Diferentemente do message, ó, vou mostrar para vocês, vai.
A mensagem é a mensagem de erro. O toString, pum. Deixa eu mostrar com XML. Não, XML não. Deixa eu mostrar com texto. Olha só a quantidade de informação que ele dá. System.format, ou seja, o tipo de erro, a mensagem de erro, tá? É muita coisinha aqui, mas o mais importante, olha, aconteceu em classe, na verdade aqui, namespace, classe, evento, que foi no botão 9, clique, os parâmetros tal, no código, no arquivo fonte tal, na linha tal. Não é muito tal, né? Isso é muito poderoso. Eu consigo saber aonde aconteceu, por que aconteceu, quais são as informações que tinham. Então, dependendo do que você tiver... Por exemplo, ali a gente viu que deu erro na linha X, certo? Aqui, o erro vai ser em outro lugar. Olha só, linha 123, certo? Olha, o erro ocorreu na linha 123. Tá? Então, vocês saibam manipular aí o toString, tá? Esse exemplo que eu vou dar agora é uma forma de você retornar o valor de uma função. Você quer retornar que... olha só, tá dando 0 isso aqui, certo? O que está acontecendo aqui? Imagina que você está processando alguma coisa, eu criei aqui uma classe, um método que vai calcular e vai retornar um inteiro, certo? Fazemos e fizemos isso muitas vezes. Então, beleza. Feito isso, ele vai vir aqui, eu vou dentro de um try-catch, eu vou criar um array de inteiros, e vou dar um new e eu falo que ele tem 3 posições, só que na hora de retornar, eu vou retornar a 4ª posição. Se der algum erro, eu nem especifiquei que erro que era, tá? Só dei um catch. Deu erro? Retorna 0. Será que isso acontece? Como vocês viram, acontece. Eu consegui mostrar pra vocês. Por que eu estou mostrando isso? Porque se você acha que pode trabalhar assim, deu algum erro, já retorna tal coisa, eu não quero mostrar uma mensagem pro meu usuário, como um erro aconteceu. Não, eu espero isso, que se ele errar, eu vou informar 0. Eu vou fazer alguma coisa, vou tomar uma decisão. Então o try-catch, ele também vai te auxiliar nisso aí. No próximo exemplo, é um cara que eu estou chamando de throw, ou é o throw. Fala no inglês da forma que você quiser. Eu criei uma classe, nessa classe, ou seja, não está executando aqui no meu contexto. Isso aqui é só para eu mostrar que o erro está acontecendo em outro canto. Eu coloquei um try-catch aqui também. E nesse try-catch, quando der erro, porque eu estou tentando converter em inteiro a letra A. Ele vai falar, não existe essa conversão. Então, eu estou... não era isso não. Eu estou pegando o erro e eu estou jogando para trás. Opa, erro. Erro. É isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não vou gerenciar o erro. Se acontecer um erro, aconteceu um erro aqui, hein? Eu aviso para quem chamou. E quando você tem uma estrutura, por exemplo, aqui nós temos, sei lá, um site, aqui a gente tem o middleware, e aqui a gente tem um banco de dados, ocorreu um problema lá no banco de dados. Para você falar para o teu usuário, você está aqui. Você tem que pegar o erro e você tem que jogar para trás. Tem que ir jogando para trás, tem que ir jogando para trás. Basicamente isso. Mas tem que tomar cuidado com essa técnica, tá? Então vocês precisam entender que o throw, ele faz isso, ele joga para trás. E ele, na realidade, ele para a pilha de execuções, por quê? Porque ele tem a ver com erro, com uma exception que aconteceu no teu sistema. Então, quando a gente chegou aqui, ó, e deu esse erro... Tá rodando? Não, vou rodar. Vem aqui, ó, pum, deu erro. Esse EX, ele tá preenchido aqui, ó, mesmo cara, esse EX, eu tô jogando ele para trás. E eu consigo capturar o EX aqui também, tá? É meio redundante isso, mas é só para mostrar para vocês a forma que a gente consegue. Eu estou dando toString, então eu sei em que linha que foi que aconteceu o erro. Vamos ver? Olha só que estranho. Eu tenho duas linhas aqui. Essa é a 231 e essa 165. Vamos ver o que tem primeiro na 231. 231 tem aqui aonde... Olha só. Eu sei quem jogou para trás o erro. Diferentemente daquele outro. Vamos ver a linha 165? Ctrl G. 165. Eu tenho a linha que executou. Não exatamente aonde foi o erro, tá? Então a gente tem que ter tomar um pouco de cuidado, dependendo se eu quero pegar onde foi o erro. Aqui na realidade, a minha classe que está executando aquela outra classe, aconteceu um erro dentro daquela classe executar erro, aconteceu um erro lá dentro, mas eu basicamente não sei qual é a linha, eu sei qual foi o try-catch que capturou.
Mas aí o throw, ele funciona assim. Vamos olhar então agora o mesmo exemplo, só que agora eu vou utilizar o processar 2. E o processar 2, o que eu vou mostrar de exemplo aqui do try-catch para vocês? O processo 2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um throw, só que eu vou fazer um new exception. Eu estou criando uma nova exceção. Um novo erro. Aqui deu um erro. Aqui deu um erro. Ele capturou e aqui eu estou criando um outro. E eu só vou falar, a conversão não foi correta. Ele vai atender. Só que todas as informações aqui eu perco. Porque eu estou criando um outro objeto de exceção. Tá? Então se eu fizer assim, ó, throw new exception, ele vai jogar para trás um outro cara. Eu estou dando message aqui para vocês verem somente a mensagem. Tá? A conversão não foi correta. Ok? Beleza com isso? Ótimo. O throw new, ele é tão poderoso quanto ele pode ser algo que venha trazer problemas, se você não entender. Como assim? Muitas vezes você quer capturar o erro. Se você der um new, você não sabe o que está acontecendo. Então é bom quando você utilizar um throw new exception, saiba porque você sabe o que está fazendo. De repente você, tipo, quer saber aqui, se uma coisa acontecer, por exemplo, você não está nem no try-catch. Se o 1 é maior que o 2, nossa, que coisa feia. Se 1 é maior que 2, por exemplo, você fala, não quero saber, eu quero retornar um erro. Um throw, falta um H, né? Throw, new exception, e uma mensagem de erro, por exemplo. Eu não estou dando um return. Aqui, eu já meti um throw e estou falando, ó, erro. Tá? Processar 2. Por exemplo, tá? Eu vou comentar isso aqui que não faz sentido. Não precisa nem ser dentro do try, tá? Você consegue criar o erro. 1 é maior que 2? Não, ele não vai entrar, né? Aqui, ó, 1 menor que 2, para ele poder entrar. Vamos ver. Então, se eu der um throw new, ele vai entrar aqui e ó, ele já rodou para trás. Para quem está chamando ele, no caso, que é o processar 2, e aí ele fala aqui, ó, x, throw new, agora vamos pegar erro sem exception. Como assim pegar erro sem exception? Na realidade eu mostrei como você retornar um erro sem exception, né? Bem, mas aqui está falando que tem erro, ó. Na linha 194, vamos ver lá o que tem na 194. Tá, Ctrl C, 194. No processar 3, classe processar 3, vamos ver o que tem lá. Olha só, eu estou fazendo uma conversão, eu não tenho um try-catch aqui, e isso é muito importante, tá? Vamos lá. Às vezes você acha que você tem que sair try-catch para todo lugar do teu código. Não, não pode ter erro, não pode ter erro. Calma. Quem está chamando? Quem está chamando esse cara aqui, vamos ver. Esse cara aqui, ó, e ele, se acontecer um erro lá dentro, ele vai saber. E aí aconteceu um erro lá dentro, ele vai capturar o erro aqui fora. Mas você não deu throw. Não, mas aconteceu um erro. Ele está ligado porque eu coloquei aqui um try catch. Estou pegando um exception total, porque eu não estou verificando o que. Ainda estou dando um toString aqui para saber onde foi usar. Logicamente, esse não é o tipo de erro que a gente, mensagem que a gente vai apresentar para o nosso usuário, tá? Então, beleza. A cadeia de caracteres da entrada não estava em um formato correto. Não dá, se você quer converter algo em int, tem que ser um número. Não pode ser uma letra, né? Beleza? Vou mostrar o último exemplo aqui. Vamos fechar aqui. Que é o quê? Cara, eu quero construir os meus erros. Tá? Então, não é necessariamente você criar um serializable, mas um dos caras aqui, ó, ele utiliza a serialização, então eu deixei o exemplo ali. Mas eu nem fiz exemplo com ele, tá? Você pode herdar a classe exception. Sim, essa classe aqui, ó, que a gente está gerando erro, a torta e a direita, aqui, ó, isso aqui é uma classe do .NET. Eu posso herdar dela. E herdando dela, assim como lembra do Event Args, que eu fiz agora há pouco no caso dos eventos, beleza, eu posso fazer aqui também o do exception. Fazendo do exception, tá? Fazendo do exception, agora a minha classe, ela é um tipo de exceção. E eu posso ter erros específicos, erros dos quais eu criei, do tipo do meu erro. E aí você vai fazer alguma coisa, por exemplo, esse processar, é o processar 4? Ó, processar 4, eu consigo executar um erro desse tipo. Eu poderia passar mais informações aqui, eu criei outros construtores, onde eu dou o exception específico, ó, deu um erro
tal. Como é só o exemplo aqui, não faz muito sentido a gente ficar martelando nisso. Mas aí o que acontece? Vejam só aqui o meu botão set. Eu consigo capturar o tipo de erro. E olha só qual é o tipo de erro que vem aqui. Meu erro exception, que nada mais é do que a minha classe. Então eu consigo criar tipos de erro, herdando da nossa exception. Tá bom? Então aqui eu estou simplesmente dando um throw new exception, meu erro exception, throw new exception, throw new, meu erro exception. Eu consigo executar um erro e consigo capturar o tipo de erro que eu quiser. No meu exemplo, o erro que aconteceu não foi o de conversão, né? Foi o meu erro exception. Então, custom errors, que é um erro customizado que eu criei, tá vendo aqui, ó? Eu estou executando o da nossa classe base, tá vendo? Estou passando a mensagem. Esse cara aqui é da classe base. Aí você fala, classe base? Há algumas aulas atrás a gente falou sobre o nosso construtor e a gente consegue utilizar os métodos da classe base, desde que a gente decore corretamente a nossa classe que está sendo herdada. Eu estou herdando aqui e eu sei que tem um construtor onde eu só passo a mensagem e ele vai preencher a propriedade de mensagem. Nesse caso aqui, eu estou passando o erro, ocorreu aqui também, tá? E aí, tchuf, olha só, ele capturou o tipo de erro que eu criei, que eu posso dar a mensagem que eu bem entender aqui.